Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando ou está conhecendo o canal através deste vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like caso você curta o conteúdo deste vídeo e confira também outros vídeos vários que estão aqui no canal que você vai aprender Python e vai aprender interface gráfica de forma muito bem explicada. Para quem já acompanha o canal já sabe o que eu estou a dizer, então não precisa eu pedir para se inscrever, é só deixar o seu like aqui crendo e aceitando que o vídeo vai ser muito massa, até porque estamos a introduzir um novo tipo de vídeo onde nós vamos resolver desafios de lógica de programação. Por que nós vamos resolver desafios de lógica e de programação? Creia em mim e aceite. É muito importante você, como programador, conseguir ver um problema, conseguir partir um problema em partes e conseguir chegar ao resultado de forma eficiente daquele problema, certo? Então, através destes vídeos de desafios de lógica de programação, nós vamos treinar muito a lógica de programação, vamos treinar resolvendo mesmo desafios e resolvendo problemas que necessitem de uma lógica de programação. Podes crer em mim, quando você encontrar um programa tão robusto, tão grande, quando você consegue ver por aí, ele partiu de tão pequeninozinho, ele partiu de parte, farteamento, por aí vai, em estrutura de decisão, você decidir como vai conseguir chegar a este resultado, por aí vai. E aí é onde entra, na verdade, a lógica, certo? Então, queremos treinar através desta playlist em lógica e de programação. E vamos começar logo brindando com este desafio aqui muito importante, muito massa e muito complexo. Quando você vê, talvez pode ver que é um desafio pequeno, mas é um desafio que vai nos ajudar a estudar, na verdade, muita coisa, mas muita coisa mesmo. E ao longo deste desafio também vou deixar um outro desafio para você complementar este aqui. Então, basicamente o que nós temos aqui, nos foi solicitado fazer um programa para calcular média de estudantes, certo? Vou aqui aumentar um pouco o zoom para calcular média de estudantes. Este é o problema que nós queremos resolver. Queremos fazer um programa que calcula média de estudantes, certo? Este é o nosso problema, já identificamos. Mas aqui está a dizer que o programa deve pedir para que o usuário digite três notas e para cada nota também deve ter o seu peso, certo? Isso nós vamos entender ao longo dos tempos. Então, cada nota também deve ter o seu peso. O que quer dizer basicamente? Temos nota um, por exemplo, e vai ter o peso da nota um, nota 2, peso da nota 2, nota 3, peso da nota 3, por aí vai, certo? Então, temos que ter três notas e três também pesos de cada nota, certo? É basicamente o que estamos a dizer aqui é o seguinte: nós temos que tentar separar isto no seguinte: teremos aqui nota um e vamos ter aqui também nota 2, nota 2, vamos ter aqui também nota 3 e sucessivamente, certo? Aqui vou deixar isto a letras minúsculas. Vou dizer aqui nota 3, certo? Então, vou ter aqui essas três notas, mas também terei como entrada, nesse caso, aqui terei dados de entrada. Vou ter aqui dados de entrada, dados de entrada, dados de entrada. Então, terei também aqui como outros dados de entrada, o que vai entrar pelo usuário, peso, peso, nota 1, também peso, nota 2 e também peso, nota 3, peso, nota 3, certo? Então, teremos estes três dados de entrada. Vou estar aqui movimentando um pouco a cada coisa que eu vou estar a fazer, porque o meu notebook, na verdade, ele estragou a tela, está com a tela quebrada assim, e estou com um monitor que também, não sei o que aconteceu no mesmo tempo, na mesma época também o meu notebook sofreu um bocado a sua tela, por isso que aqui vou ter que movimentar um pouco para conseguir visualizar algumas coisas, mas eu creio que vai dar para a gente nos entender, certo? Então, temos aqui nota 1, nota 2, nota 3. Também temos peso nota 1, peso nota 2 e peso nota 3, certo? Então, vamos voltar aqui. Vamos conseguir entender que, basicamente, nós teremos um programa que vai calcular a média entre três notas, certo? Então, para além deste desafio que nos foi colocado, nos foram colocadas regras neste desafio, certo? Nos foram estabelecidas regras para este desafio, para este programa, aonde temos como primeira regra, nenhuma nota deve ser acima de 20 ou
abaixo de 0 valores. Nesse caso, não podemos ter um estudante ou uma nota que vai ser 21 ou 20,5, por aí vai. Também não devemos ter uma nota que vai ser menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, por aí vai, certo? Então, esta é uma das regras. Logo, temos também a segunda regra. A soma, aqui não tinha que ser a sua, tinha que ser aqui a soma. Então, a soma dos pesos de todas as notas deve ser igual a 100. Nesse caso, nota 1 tem que ter peso X, nota 2 peso X, nota 3 peso X, e a soma desses três pesos deve ser 100. Se for diferente de 100, logo o programa não deve correr, deve mostrar um erro, certo? Por quê? Porque a regra não foi cumprida. Também temos como terceira regra aqui, calcular a média respeitando regras de matemática. Nesse caso, vamos estabelecer uma fórmula para calcular a média dessas três notas, usando regras de matemática, certo? Vou tentar equilibrar aqui minha tela para conseguir visualizar melhor exatamente. Então, temos aqui como terceira regra, se a média for maior ou igual a 13 valores, 13,5 nesse caso, o estado do aluno é aprovado. Nesse caso, se o estudante ter média 15, 16, 17, por aí vai, o estado dele é aprovado. Nesse caso, também iremos verificar se a média for abaixo de 9,5, o estado do aluno é reprovado, certo? Se ele for abaixo de 9,5, também vamos reprovar. O que a regra a seguir vai ser, se for entre 9,5 e abaixo de 13,5, certo? Então, se o estudante for ter 9,5, entenda que a segunda regra aqui de estado do aluno vai ser 9,5 abaixo dele. O que quer dizer que 9,5 não conta, conta a partir de 9,4. Então, a partir de 9,4 para baixo, o estado do aluno é reprovado, que temos aqui. Mas, aqui nesta outra regra, estamos a dizer, se ele tiver 9,5 até 13,5 pelo menos, ou seja, até 13,4 porque é abaixo de 13,5, então o estado desse aluno é exame, certo? Este aluno vai ir para o exame. Esta é a regra do nosso programa, que nós estamos a calcular para a nossa escola, nesse caso, como é que o regulamento da nossa escola funciona. E, por fim, temos aqui, se em uma das notas o aluno tiver abaixo de 7, o estado do aluno é exame, ainda que este tenha uma média igual ou superior a 13,5, certo? Vamos lá prestar atenção aqui. Se em uma das notas o aluno tiver abaixo de 7 valores, o estado do aluno é exame, ainda que este tenha uma média igual ou superior a 13,5. Entenda, aqui tem duas coisas que nós temos que compreender. Primeiro, constatamos que o aluno tem média igual ou superior a 13,5, o que quer dizer que o estado do aluno automaticamente tinha que ser aprovado, segundo esta regra aqui. Se a média for maior ou igual a 13,5, o estado do aluno é aprovado. Então, o aluno devia ser aprovado logo depois de nós constatarmos que a sua média é superior a 13,5 ou igual, certo? Mas aqui tem outra coisa, está a dizer, se tiver abaixo de 7 em uma das notas, seja na nota 1, seja na nota 2, seja na nota 3, mas se ele tiver 7 em uma dessas notas, automaticamente o estado dele deve ser exame, ainda que ele tenha 13,5 de média ou superior, certo? O que quer dizer que esta regra, ela junta-se com esta regra, certo? Nós teremos que verificar primeiro esta regra, se o aluno teve 13,5, depois teremos que verificar se este aluno nas suas notas, temos que ir às suas notas novamente. Primeiro vamos calcular a média, certo? Vamos ver a média, se é 13,5, achamos, depois vamos aqui verificar se ele tem 7 em uma das suas notas. Então, basicamente, esta é a regra, ou seja, são as regras do nosso programa. Podes ver que temos que criar um algoritmo, ou seja, uma lógica que vai, na verdade, prestar para nós conseguirmos calcular ou achar ou resolver este nosso desafio, que é muito massa, ok? Então, nos foi proposto para resolvermos este desafio com terminal, certo? Resolvermos ou criarmos um programa em Python, de terminal mesmo. Estou a falar em Python porque se você usar a lógica que nós vamos usar aqui, pode usar para qualquer linguagem de programação, desde que você use simplesmente a sintaxe daquela linguagem de programação, vai chegar ao mesmo resultado, não tem nenhum problema. O que vai diferir é simplesmente a sintaxe. Então vamos ver aqui qual é o resultado que eu consegui chegar. Então, temos aqui o nosso programa que tem pelo menos 129 linhas de código. Muito simples, muito pouco. Mas eu fiz, na verdade, com uma interface gráfica, usando Custom Tkinter, por isso que ele chegou a essas todas as linhas de código, até porque a função de cálculo de média é simplesmente esta cá,
certo? É simplesmente esta até aqui, basicamente. Então, temos estas linhas aqui, que nós temos a função que calcula a média, onde temos toda a lógica que nós usamos para calcular a média, para definirmos essas métricas que nós temos como pedido. Mas enfim, vamos lá maratonar dentro deste código, para se lembrar que este código estará disponível no GitHub para você conseguir fazer o uso dele de forma bem simples, mas faça passo a passo aqui, porque vai ser muito importante para você treinar, até porque vou disponibilizar mesmo o GitHub depois de um tempo, depois de lançar esta aula, porque muitos vão ir diretamente no GitHub e vão conseguir ver, porque este código está muito, mas muito mesmo comentado, então você vai estar lá e algumas coisas você não vai perceber, mas quando estamos aqui a explicar passo a passo, você vai entender melhor, certo? Entenda, creia, é para o seu bem, não porque não quero disponibilizar de forma gratuita, por aí vai, não. Vou disponibilizar de forma gratuita no GitHub mesmo, vou deixar o link cá, ainda na descrição deste vídeo, só que é importante você conseguir fazer, acompanhar, não porque é para aumentar visualizações, ainda que seja bom para você me ajudar, mas é muito importante você fazer para você conseguir compreender passo a passo como é que foi decidido a cada coisa que está aqui. Então, pode ver que nós começamos primeiramente importamos aqui o Custom Take Inter, porque usamos o Custom Take Inter como interface gráfica, mas também importamos do TK Inter o Message Box, certo? Então, depois nós criamos aqui a nossa janela. Isto já é amigável, já é de se saber cá no canal. Para quem acompanha o canal, temos um curso muito massa de Custom Tech Inter aqui no canal, que também já vai ser atualizado daqui a pouco, vai trazer lá muito conteúdo e vamos trazer um projeto muito massa. Ok, então temos aqui também a rodar a nossa janela. Estamos aqui a iniciar a nossa janela. Então, começamos aqui criando a nossa interface, certo? É a primeira coisa que eu comecei a criar o nosso layout. Então, criei aqui nosso layout. Primeiramente, criei aqui a nossa janela, criei as configurações, por isso aqui tem o Windows Configs. Então, configurei a nossa janela, dei o título da nossa janela de app e também criei a geometria de 600 por 400, certo? E geometria inicial da inicialização da aplicação. Então, temos aqui o nosso layout, onde temos título, depois coloquei todas as labels, nesse caso, os entries também, temos aqui entry de peso, entry de nota, aqui não devia ser peso 1, tinha que ser nota 1, certo? Temos aqui nota 1, nem é peso, é nota, certo? Até estou a verificar isto agora. Então, nota 1, nota 2, por aí vai, nota 2, e também temos aqui nota 3. Estava escrito peso, 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 mas é nota, certo? É o placeholder de texto de cada frame, perdão, de entry. Então, temos aqui nota, temos aqui peso e temos aqui média, o botão que nós vamos usar para calcular a média. Temos aqui posicionamento dos widgets. Então, fizemos isso passo a passo, num passo a passo muito bem explicado, certo? Então, depois disto, temos aqui o nosso botão. O nosso botão btn media, que está a chamar aqui a função como command, com command, e nós já sabemos, vamos chamar aqui a função média. Então, temos aqui a função média, que podia ser até calcular média. Vou aqui calcular média. E vou aqui também retificar isto, porque já não vai reconhecer. Vamos aqui dizer que é calcular média, certo? É esta função K. Então, já conseguimos chamar ela. Então, temos aqui a nossa função calcular média. Isso é para ser mais legível, o nosso código, certo? Temos aqui a nossa função. Nós começamos primeiramente pegando as notas, certo? Pegamos a nota 1, e lhe convertemos para um tipo float, na verdade, porque pode ser uma nota com quebras, por aí vai. Então, pegamos pelo get e lhe armazenamos na variável nota 1. Pegamos já a nota 2 também, que entrou por entry, e armazenamos na nota 2, por aí vai, cá. E também pegamos aqui os pesos, certo? Peso da nota 1, peso da nota 2, também lhe armazenamos nos pesos. Depois, fizemos aqui a soma dos pesos, certo? Por quê? Porque uma das nossas regras é para permitir com que o peso seja simplesmente no máximo 100%. Então aqui somamos todos os pesos, peso da nota 1, peso da nota 2, peso da nota 3, porque a posterior nós vamos querer verificar se a soma desses aqui é igual a 100, ou seja, é diferente de 100. Se for 100, o programa corre, se for diferente de 100, o programa vai parar de correr, certo? Então, temos aqui as nossas primeiras verificações das notas. O que nós primeiro fizemos é verificar as notas. Estamos o quê? Se verificar se pelo menos temos uma nota acima ou abaixo de 20 valores. Vamos aqui colocar isto lado a lado. Vou
colocar isto cá de lado e vou colocar estas regras cá de lado para nós conseguirmos entender. Então, verificamos primeiramente aqui Alt G para criar o wrap do VS Code, ok? Verificamos aqui primeiro se pelo menos uma nota acima de 20. Temos aqui, esta é a primeira regra, nenhuma nota deve ser acima de 20 ou abaixo de 0 valores. Então, verificamos aqui está acima de 20. O que nós fizemos? Estamos a dizer, se nota 1 for maior que 20, ou nota 2 for maior que 20, ou nota 3 for maior que 20, então ele vai mostrar este erro e o programa vai parar de correr. Nesse caso, ops, você lançou pelo menos uma nota acima de 20, certo? Então, o programa está muito inteligente. Logo, também verificamos aqui se temos uma nota abaixo de 20. Então, elif, ou se não, se nota 1 ou nota 2 ou nota 3 for 0, então também vai mostrar uma mensagem. Não, você digitou uma nota abaixo de 0. Nós não vamos deixar o programa correr, porque não pode digitar, não pode existir uma nota abaixo de 0. É regra que nós fomos dado pelo problema, certo? Então, temos aqui a segunda parte que nós fizemos o quê? Verificação para calcular a média. Então, nós acabamos de verificar as notas, o que certamente nós conseguimos achar que as notas estão o quê? Corretas. Então, agora já podemos calcular a média. Por quê? Porque nós sabemos que temos notas dentro dos nossos padrões. Podemos calcular a média. Estamos aqui, calcular a média respeitando regras de matemática. Então, calculamos aqui a média segundo esta fórmula, que vai ser média, recebe, ou seja, vai ser igual a, entre parênteses, nota 1 vezes peso de nota 1 dividido por 100, mais nota 2, peso de nota 2 dividido por 100, mais nota 3, peso de nota 3 dividido por 100. Esta é a fórmula de matemática, regra de matemática, por aí vai. Se você conhecer outra fórmula, pode usar, desde que o resultado seja, na verdade, satisfatório. Então, descendo, temos aqui verificação da média. Por quê? Para decidirmos o nosso estado. Temos aqui essas três últimas regras. Que se for, vou aqui diminuir um bocado, vamos lá ver. Se for, se a média for igual, ou seja, for maior ou superior a 3, o estado do aluno é aprovado. Então, temos essas regras que nós temos que verificar aqui. Mas, nós dissemos, quando eu estava a explicar aqui, que esta regra também se encaixa juntamente com essa regra, que está a dizer se o aluno tiver pelo menos nota 7, então este não deve ser já aprovado. Então, o que nós vamos verificar primeiramente é o que temos essa lógica aqui. Então, nesta lógica, primeiramente neste primeiro if, nós fizemos o quê? Verificamos se a média é maior ou igual a 13,5. Então, constatamos, ok, se for maior ou igual a 13,5, então esse estudante automaticamente ele deve ser aprovado, segundo esta regra. Porém, temos esta outra regra aqui, que devemos verificar. Então, entramos dentro do escopo em que nós estamos a verificar. Se nota 1, ou se nota 1 for menor que 7, ou nota 2 for menor que 7, ou nota 3 for menor que 7, então o estado deste aluno obrigatoriamente é exame, ainda que ele tenha uma média maior ou igual a 13,5, certo? Então, se ele não tiver nenhum dos 7, o estado dele é aprovado. Nós já resolvemos o problema que nós tínhamos aqui, certo? Já resolvemos este problema e já resolvemos ao mesmo tempo também este problema. Certo? Então, lógica de programação. Você parece que é coisa simples, mas é uma coisa que exige um pouco de pensamento. Temos aqui a segunda regra, que vamos verificar se é menor que 9,5, que é esta segunda regra aqui. Se a média for abaixo de 9,5, então temos aqui média, se for menor que 9,5, o estado é reprovado. Temos aqui o estado dele é reprovado. E também temos aqui por fim, o estado do exame. Eu quero dizer que, se não for este caso ou este caso, então automaticamente ele vai ao exame. Está entre 9,5 até 13,4, certo? Então, se ele não for acima ou igual a 13,5 e se não for abaixo de 9,5, então está entre esse intervalo. Logo, não precisamos de colocar nada, é só dizermos se não, estamos dentro do exame. Então, este é o estado que foi dado aqui através de nossa regra, certo? Então, depois disto, o que nós fizemos a seguir? Verificamos se a porcentagem ou a soma dos pesos é diferente de 100, certo? Porque nós verificamos isso? Porque ou seja, a regra está a dizer a soma dos pesos de todas as notas deve ser igual a 100. Se for diferente de 100, então nós já estamos com erro no programa. Por quê? Pode ser 99, pode ser 101, pode ser 102, por aí vai. Por isso que nós verificamos através do if percentagem for diferente de 100, percentagem é qual? É este, nós declaramos aqui, percentagem é igual a peso nota 1 mais peso nota 2 mais peso nota 3, certo? Então, se for diferente de 100, ele vai dizer, desculpa, não conseguimos calcular a média, porque a soma de todas é diferente de 100, não é igual a 100. Então, depois nós verificarmos tudo, constatamos que está tudo ok dentro do nosso programa, então agora nós conseguimos imprimir os nossos resultados, certo? Nós pegamos a média,
dizemos os dados, teus dados estão aqui. Temos aqui sucesso, uma mensagem de sucesso, vamos dizer, teus dados estão aqui, nota 1 é X, o peso da nota 1 é X, nota 2 é X, peso da nota 2 é X, e a média é X e o estado do aluno é X, certo? Então, isto de forma muito bem legível. Vamos tentar rodar aqui o nosso programa para nós tentarmos ver qual é o resultado que nós chegamos. Vou aqui rodar pelo Run and Debug para nós verificarmos o resultado correndo de cara para ti, certo? Que nós conseguimos chegar. Ok, temos aqui o programa. Vou aqui maximizar a minha tela e temos aqui essa simples interface gráfica que eu calculei que eu criei bem simples mesmo. Você pode estilizar como você quiser, mas eu vou deixar assim tão simples que ela é. Então, temos aqui a nota 1. Então, nota 1, por exemplo, vou colocar aqui tudo dentro dos padrões. Vou colocar aqui nota 1 como sendo 20, vou colocar aqui nota 2 como sendo 18, vou colocar aqui nota 3 como sendo 17, e peso de nota 1 vou colocar aqui como sendo 50, vou colocar peso de nota 2 como sendo 25, ou seja, pode ser 30 até, e vou colocar peso de nota 3 como sendo 20. Podes ver que a soma desses pesos é 100 e também aqui temos notas dentro dos padrões, certo? Temos notas dentro dos padrões, não infringimos nenhuma regra. Então, se eu calcular aqui, pode ver que já temos mensagem aqui de sucesso. Dados, temos aqui, a média é de 18,8, o estado é aprovado, certo? Por quê? Porque ele está acima de 13,5. Vamos lá, vou colocar isto de lado para nós conseguirmos ver com as regras também. Então, pode ver que ele está dentro das regras. Temos soma 50 mais 30 mais 20 é 100, certo? E temos aqui 20, 18, 17. Não temos nem nota abaixo, ou seja, nem nota acima de 20, nem nota abaixo de 20. Então, ele conseguiu calcular a média. Está aqui, certo? Então, vamos aqui infligir a primeira regra. Pelo menos uma nota, vamos colocar pelo menos uma nota acima de 20. Vou aqui colocar nesta segunda nota, por exemplo, vou colocar aqui 21. Se eu tentar achar a média aqui, já temos o erro. Ops, parece que você lançou pelo menos uma nota acima de 20, certo? Então ele percorreu nas notas e achou que temos pelo menos uma nota. Mas você pode dizer, não, você está me atrapalhar porque colocaste na segunda nota, vai pôr na primeira nota. Pois, na primeira nota agora. Então, se nós calcularmos também, o mesmo erro aparece. Primeira nota. E assim sucessivamente. E vamos tentar achar também uma nota abaixo. Então, vou colocar aqui abaixo, menos 20, certo? Menos 20. Tento calcular também, já tenho o mesmo erro. Parece que você lançou pelo menos uma nota que é abaixo de zero. Verifique as notas e volte a calcular, certo? Então, nós conseguimos verificar que, pelo menos deste lado cá de notas, as verificações das regras, primeira regra está sendo estabelecida, certo? Então, vamos lá ver a segunda regra. A soma dos pesos deve ser igual a 100 para nosso programa correr. Então, aqui correu o programa porque é 100, 50 mais 30 mais 20, certo? Por quê? Porque é 100, 50%, 30%, 20% e ele o programa correu. Mas vamos tentar colocar aqui pelo menos 51. Logo, isto soma 101. Vou aqui rodar, pode dizer, ops, desculpa, não conseguimos calcular a média porque a soma do peso das notas deve ser igual a 100. Verifique o peso das notas e volte a calcular, certo? Então, você pode conseguir ver que automaticamente nós colocamos aqui algo a mais. Mas se eu, por exemplo, colocar aqui 49, vai ser 99, soma disto. Então, se eu achar também a média, ele vai dizer não. Não conseguimos achar a média porque a soma do peso deve ser igual a 100. Então, automaticamente não está igual a 100. Mas se nós colocarmos 50 aqui e voltarmos a calcular, automaticamente nós conseguimos passar e temos o nosso resultado satisfatório, ok? Cálculo de média é aquela fórmula que eu mostrei lá. Temos esta. Se for igual ou superior a 3,5, o estado do aluno é aprovado. Isto é simples. Está aqui visível já. O estado é aprovado porque tem a média 18,8, certo? Então, vamos aqui ver. Se for abaixo de 9,5, ele tem que ir ou tem que ser reprovado. Então, vamos aqui colocar. Vou colocar aqui pelo menos uns 5, 8. Vou colocar aqui 8. Vou colocar aqui 9. E vou colocar aqui 10, por exemplo. Vamos achar média disto. Então, está aqui. Dados do aluno. A média é 8,7, estado é reprovado. Por quê? Porque ele está com abaixo de 9,5, certo? Então, vou aqui achar este. Se for entre o aluno vai exame, então vamos nesta outra regra, que vai ser, que eu vou colocar simplesmente 10, 10, 10, para a média dele ser 10, matematicamente dizendo. Vou achar aqui a média e estamos aqui sucesso.
a média é de 10, o estado é exame, certo? Então, nós conseguimos verificar isso. Agora, vamos verificar esta nossa última regra, que se em uma das notas o aluno tiver abaixo de 7, certo? Ele deve ir automaticamente ao exame, independentemente da sua média. Agora, vou exagerar aqui. Vou colocar nota 1, que tem peso de 50%, vou colocar nota 1 é 20 e nota 2 é 20 também. Pode-se dar o caso de um aluno ter isso, mas na nota 3 ele, por exemplo, teve 6,9, certo? 6,9. Vou tentar achar a média aqui. Achei a média, porque está tudo ok. Mas temos aqui, a média é de 17,38, certo? 17,38 é a média. Mas esta não foi ao exame. Por quê? Porque ele não cumpriu com uma das regras, ou uma das normas da instituição, que o aluno deve ter pelo menos, não deve ter nenhuma nota abaixo de 7, certo? Se ele tivesse 7, vamos lá colocar aqui, se ele tivesse 7 e somarmos, podeis ver que o aluno já está aprovado, certo? Então, basicamente, o nosso programa está funcionando de forma perfeita, de forma correta, todas as regras a correrem normalmente e a lógica de programação sendo estudada de forma eficiente, certo? Foi muito massa desenvolver este programa, este desafio aqui, e espero que você também goste de desenvolver, porque vais aprender muito ao longo do desenvolvimento deste desafio. Por favor, deixa o seu like no vídeo caso você curte e se inscreva no canal caso você não está inscrito. Então, vamos trazer este programa em duas versões, tanto em interface gráfica com Custom Tech Inter, também vou trazer em terminal simplesmente com Python puro, certo? Então você vai escolher aí qual dos dois você quer usar, ou que seja, quer desenvolver, certo? Então, até o próximo desafio, te vejo lá.